negativo da medida provisória, mas uma crítica que vem acompanhada de uma proposta de uma nova engenharia regulatória, ou seja, de reformulação de proposta regulatória que possa atacar aqueles pontos negativos que a gente vai identificar aqui na MP 579, que vieram junto com a MP 579. Bom, em relação à MP 579, o que ela trouxe para o setor foi uma transformação de regime para aquelas usinas renovadas. Então, para aquelas usinas que antigamente se encontravam sobre um regime de produção independente de energia, onde o concessionário podia vender aquela energia tanto no mercado livre quanto no mercado regulado, houve uma transformação desse regime, que era um regime concorrencial, para um regime de tarifa regulada. Ok? Então, toda a energia dos concessionários que toparam ou que vierem a topar a renovação de suas concessões vão ter que ser disponibilizadas no mercado regulado, num regime de cotas e numa tarifa definida por o regulador, por um agente externo que é o regulador. Ok? E como é que o regulador faz para definir essa tarifa? Bom, ele considera que o concessionário que aceitar a renovação, ele vai ser um prestador de serviço público e vai ser remunerado para isso através de uma RAG. Essa RAG ela é composta pelo custo anual de gestão de ativos de geração, mais os encargos de uso, mais os encargos de conexão e mais um ajuste devido à disponibilidade da usina. Essa tarifa vai ser ajustada a cada ano pelo índice inflacionário, IGPM, menos um fator X. E a cada 5 anos, essa tarifa vai passar por um processo de revisão tarifária. Ok? E como a medida provisória, o regulamento, a nota técnica que tratou da medida provisória, definiu essa tarifa que vai para o concessionário que está explorando, que é esse custo de gestão dos ativos. Bom, ela pegou uma análise de regressão, fez uma análise de regressão com 169 usinas hidrelétricas, que corresponde a 65 mil megas de energia, ok? Fez uma reta de regressão, onde ela entrou com variável dependente ou AIM praticado, aquele do balanço, e como variáveis independentes, a capacidade instalada de cada usina e o fator de capacidade dela. Então, para essas usinas renovadas, a receita dela, o que fica realmente com ela, tirando os encargos, que seria essa GAG, ela é dada como uma função da capacidade instalada dessa usina e do fator de capacidade dela. Bom, então, esse é o desenho regulatório que foi inaugurado com a MP 579. Quais são os inconvenientes desse desenho? Bom, primeiro é que você rompe a filosofia regulatória que até então vigia no setor. Até então, o setor de geração era um setor concorrencial. Com essa alteração trazida pela MP 579, esse setor passou a ser um setor regulado. Isso, em termos de teoria econômica, é quase que um retrocesso, porque mercados regulados tendem a ser menos eficientes do que mercados concorrenciais. Um segundo inconveniente da MP 579, que veio junto com a MP 579, seria uma distorção de preços entre a CR e a CL. Ou seja, somente os consumidores regulados passaram a ser beneficiados pelas baixas tarifas das usinas renovadas. Ok? Um terceiro ponto também seria o aumento de custos regulatórios. Bom, como essa tarifa não é definida via mercado e passa a ser definida via um regulador, isso tem custos regulatórios. Esse regulador precisa calcular essa tarifa, os concessionários vão rebater esse cálculo e tudo isso gera o dispêndio de recursos humanos e recursos financeiros na definição dessa tarifa. Outro ponto a se destacar é que o modelo hoje ele prevê, digamos, 2 tipos de energia. Energia nova, que é aquela proveniente de empreendimentos novos, e energia velha, que é aquela energia proveniente de empreendimentos que já existentes. No caso, com a entrada em vigor da MP 579, uma terceira categoria de energia passou a vigiar no Brasil, que seria a energia velhíssima. Então, além da energia nova, você teria energia velha e energia velhíssima. Isso aí acaba aumentando os custos de transação e também implicando em perda de eficiência para o setor. Um outro ponto de bastante destaque também é a insegurança regulatória quanto aos investimentos futuros. Então, aqueles agentes que aceitaram renovar as concessões, quando eles aceitaram, eles passaram a ser prestadores de serviço público e serem remunerados somente o OIM deles
por essa prestação de serviço público. Bom, essas usinas elas foram renovadas para mais 30 anos. Ao longo desses 30 anos, você vai ter que fazer vários investimentos. Esses investimentos, na ideia inicial da MP 579, na concepção inicial dela, é que eles seriam feitos e reconhecidos a partir da revisão tarifária que se dá a cada 5 anos. Isso foi revisto recentemente, e a partir de janeiro, como a gente vai ver ali agora, aquela GAG passou a incorporar também os investimentos futuros. Ok? E, por último, também, um outro inconveniente da MP 579 é que você acabou ocasionando uma distorção de preços entre as distribuidoras, entre os consumidores e distribuidoras. Só para citar um exemplo, em 2013 eu fiz um levantamento, mas a CEAL tinha 30% do portfólio dela composto por cota, enquanto a Celesc tinha 2% só do portfólio dela composto por cota. Então, essa divisão inicial acabou privilegiando algumas distribuidoras em detrimento de outras. Esses seriam, basicamente, os principais inconvenientes, as principais externalidades negativas da medida provisória 579, que a medida trouxe para o setor. Bom, diante disso, a ideia do trabalho é propor uma nova engenharia regulatória que venha combater, que venha contornar todos esses inconvenientes. A ideia da nova engenharia regulatória, então, é que você resgate a filosofia anterior, pré-medida provisória 579, e, ao mesmo tempo, garanta a modicidade tarifária. Ok? Só para destacar, no modelo anterior à medida 579, você tinha, na geração atividade concorrencial, como eu tinha dito antes, a energia podia ser vendida tanto no ACL quanto no ACR, e o risco hidrológico era do gerador. Pós-medida 579, para aquelas usinas renovadas, a atividade passou a ser uma atividade regulada, a tarifa passou a ser definida por um regulador, a energia passou a ser vendida somente no ACR, num regime de cotas, e o risco hidrológico passou a ser do consumidor. Entrando agora, então, nessa nova engenharia regulatória, eu só queria destacar que ela vai ser apresentada tanto em termos de diretrizes gerais, quanto em termos da sua efetiva operacionalização. Ou seja, como você poderia traduzir aqueles princípios em regulamentos, em equações que garantam esse resgate da filosofia setorial e juntamente com a modicidade tarifária. Bom, em termos de princípios orientadores, essa nova engenharia regulatória, ela parte do princípio que deveria ser mantido no setor de geração um regime concorrencial e não um regime de tarifa regulada. Isso porque, como eu disse antes, pela teoria econômica, um regime concorrencial tende a ser mais eficiente do que um regime de tarifa regulada. Um segundo princípio é que a modicidade tarifária ela deveria beneficiar tanto os consumidores do mercado cativo quanto os consumidores do mercado regulado. Ok? Por que isso? Porque a depreciação, a amortização dos investimentos dessas usinas que estão sendo renovadas, ele foi bancado tanto por consumidores livres quanto por consumidores regulados. Ok? Quanto consumidores cativos. E o terceiro e último princípio é que os riscos e incertezas inerentes ao empreendimento, inerentes à concessão, eles devem estar todos devidamente precificados e ajustados no contrato de concessão. Bom, relatado esses princípios orientadores, como é que a gente poderia construir um modelo, uma engenharia regulatória que transforme esses princípios em algo concreto? Bom, a ideia inicial é você partir de um levantamento de qual que seria a receita daquela usina que está sendo renovada. Bom, isso é calculado facilmente, você teria aqui a potência total da usina, vezes o fator de capacidade dela, vezes 8.760, que é o número de horas, vezes um preço de referência. Qual seria esse preço de referência? A priori, esse preço poderia ser o preço médio do ACR, ok? Então, com essa equação, você levanta a receita total que uma usina consegue levantar a cada ano. Bom, a partir dessa receita total, você teria um segundo passo, que seria levantar qual é o percentual de potência dessa usina que vai ser destinado à modicidade tarifária e qual o percentual dessa usina que vai ser destinado ao concessionário. Ok? Então, em relação aos elementos de custo da usina, você pegaria cada um desses elementos de custo, que a gente vai listar no próximo slide, ok? E transformava eles de reais em megawatt-hora.
ok? Isso poderia ser feito pelaquela equação anterior, você só mudando um denominador com denominador, trocando o denominador com o numerador, ok? Ou simplesmente proporcionalizando. Ou seja, o custo de OIM seria 10% da receita total, vezes a potência total dessa usina, ok? Terceiro passo, o que você faria? Você pegaria todos esses elementos de custos e somariam eles. Então, aqui eu listei alguns elementos de custo, não todos, mas você teria custo de OIM, encargos de uso e conexão, demais encargos setoriais, CFRU, TFSE, PID, risco hidrológico, demais riscos operacionais e também os investimentos futuros. Então, cada um desses itens, ele está discriminado em termos de megawatt-hora, você somaria todos esses megawatt-horas, ok? Todos esses elementos de custo para chegar num valor em megawatt-hora. Bom, se você tem todos os custos precificados em megawatt-hora, você poderia dividir a potência total dessa usina em uma parcela que iria para a modicidade tarifária e uma parcela que seria do concessionário. O concessionário, com essa parcela aqui, ele seria capaz de arcar com todos os custos que ele está sujeito ao longo desses 30 anos, ok? Bom, e a parte da modicidade tarifária. Essa parte da modicidade tarifária, ela seria a parcela restante, ou seja, a parcela de modicidade tarifária, vezes o fator de capacidade, vezes o número de horas do ano, vezes aquele preço de referência. Então, isso aqui daria um valor financeiro, esse valor financeiro poderia ser usado para abater algum encargo setorial, e isso acabaria implicando em modicidade tarifária, tanto para o consumidor livre, quanto para o consumidor regulado. Aqui, para entender melhor essa proposta, então, você tem aqui o modelo previsto pela MP 579. Por esse modelo, o concessionário entrega toda a potência dele, toda a energia segurada dele para o mercado regulado no regime de cotas e recebe em troca uma tarifa em reais por megawatt-hora, que é uma tarifa definida pela ANEEL, ok? Por essa nova proposta, a potência da usina seria dividida em duas parcelas. Uma parcela referente à modicidade tarifária e uma parcela do concessionário de energia. Essa parcela relativa à modicidade tarifária seria uma parcela, uma energia seria toda vendida no ACR, àquele preço de referência definido anteriormente, ok? E todo o valor arrecadado seria usado para bater encargos. Já a parcela do concessionário, ele teria duas opções. Ou ele poderia vender no ACR ou no ACL, como era feito antes da medida 579, ok? E todo esse valor seria de propriedade dele. Por outro lado, ele assumiria todos os riscos do empreendimento, os investimentos futuros, os custos com OIM e tudo isso, ok? E qual que seria, então, as vantagens desse novo modelo? Bom, primeiro é que você preserva a filosofia que alicerça o modelo setorial, ou seja, o setor de geração continua sendo um setor concorrencial. Segundo, você teria uma maior justiça na distribuição dos benefícios da renovação, porque tanto os consumidores livres quanto os consumidores cativos teriam acesso a essa energia barata das usinas renovadas, ok? Um terceiro fator seria que não implica em aumento de custos regulatórios, você não teria a ANEEL definindo uma tarifa e os agentes contestando essa tarifa, ok? Essa tarifa seria dada pelo mercado. Você tem a questão de equacionamento dos investimentos futuros também. Você não precisaria de um regulador para aprovar os seus investimentos, glosar os seus investimentos, definir critérios de prudência em cima dos seus investimentos. Você teria também um quinto fator ali em benefício dessa nova metodologia, que seria uma possibilidade de eliminação dos índices inflacionários na correção de parte dos contratos. Bom, aquela parcela da usina que está sendo vendida no mercado regulado, ok, e que vai constituir uma UBP para abatimento de encargos, ela não precisaria ser ajustada pelo IGPM, ela poderia ser ajustada pelo preço da energia nova que está entrando no sistema. Então, isso você garante que essa energia deixa de ser indexada ao IGPM, o que é um desejo do governo, que já se manifestou algumas vezes a esse respeito. E, por fim, você elimina a necessidade de desembolso financeiro pelo poder concedente. Bom, esse modelo da medida 579, ele prevê que aqueles investimentos não amortizados sejam todos pagos agora e o concessionário passa a ser remunerado só por OIM. Então, isso vai gerar um volume de recursos muito grande que o governo terá que desembolsar, o poder concedente terá que desembolsar para esses concessionários, ok? Nesse modelo, dessa nova engenharia regulatória, isso não seria necessário. Bom, e por fim, só para terminar, em termos de considerações finais,
essa proposta não constitui uma proposta inédita. Ela é quase que uma réplica dos modelos de leilões hoje. Só que no modelo de leilão, o concessionário fica com toda aquela energia da usina. Nesse caso, ele ficaria só com uma parcela. Um outro ponto a se destacar aqui é que esse pagamento de UBP, ele poderá, esse modelo via pagamento de UBT, poderá, não será, né, mas poderá ser utilizado também na questão de autoprodutores, não só para produtores independentes de energia. Essa proposta é uma proposta bastante versátil, ok? Ela pode ser usada tanto no caso de um concessionário que queira renovar, quanto num caso de uma eventual licitação. Aquele concessionário não queira renovar, ele devolve para o poder concedente, e o poder concedente pode licitar nesses termos. Ganharia a concessão aquele que aceitasse uma menor parcela de energia a ser explorada por ele, ok? E, por fim, o uso de uma análise de impacto regulatório, que é um mecanismo onde você balanceia custos e benefícios de determinada opção regulatória, poderia evidenciar melhor esses custos e benefícios da proposta aí. Bom, era bem isso que eu tinha para falar. Desculpa a pressa aí que está... Okay? É o Weber. Obrigado, Weber, pela sua apresentação. Alguém tem alguma pergunta ao Weber? Não? Ok, Weber. Obrigado. A pressa faz parte, Weber. Tem cronômetro. Bom, e falando em cronômetro, amanhã iniciaremos novamente, pontualmente, às 9 da manhã. O Instituto Acende Brasil agradece a todos que aqui estiveram até agora, firmes e fortes, enfim. E esperamos todos os senhores e as senhoras aqui amanhã às 9. Tenham todos um ótimo retorno e uma boa noite.